Meus amados irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Graças a Deus. Hoje eu quero falar com vocês um assunto que vai edificar a sua fé e a cada dia te fortalecer para que você continue sendo este adorador, esta adoradora que adora a Deus em espírito e em verdade. Amém? O tema da mensagem deste vídeo é Discernindo a Voz Profética. E o título da mensagem é Advertência contra os Falsos Profetas. Porque a nível de introdução, no tempo em que nós estamos vivendo, nós precisamos ter cautela para que nós não sejamos enredados, ludibriados por falsos profetas, que vêm a nós disfarçado com pele de ovelha, mas que interiormente são lobos devoradores, cujo objetivo é de nos enganar e de nos afastarmos da presença de Deus. Porque quando o engano entra no coração do cristão, claramente, literalmente, ele começa a se afastar da verdade. Porque verdade e engano não permanecem no mesmo combo. Então nós precisamos e devemos buscar de Deus, buscar na palavra de Deus o discernimento, porque Jesus diz para os seus discípulos e para os judeus que estavam ali debatendo com ele, ouvindo a ele, e muitos dos que creram nele, ele diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertarás. Então, a palavra de Deus também na antiga aliança, a palavra de Deus por meio do profeta vai nos instruir que meu povo perece porque lhe falta conhecimento. Conhecimento de quê? De Deus e da Escritura. Então nós precisamos conhecer, buscar, como disse o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos e conhecer ao Senhor. Porque foi para isso que o Senhor nos salvou, pela sua maravilhosa graça, nos deu conhecimento, mas esse conhecimento de Deus é um conhecimento progressivo e nós precisamos estarmos abertos para que Deus comece a se revelar, a nos ensinar mediante as santas escrituras. Amém? Glória a Deus. Então, a nível de introdução, eu quero falar com você sobre este tema de suma relevância, que é discernindo a voz profética. Amém? Então, quero usar um texto áureo aqui da epístola do apóstolo João, capítulo de número 4. Nós vamos ler alguns versículos, a partir do versículo 1 ao versículo 6. Está escrito: Amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus. E todo espírito que não confessar Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já estáis no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e já tendes vencido os falsos profetas, pois aquele que está em vós é maior do que aquele que está no mundo. Eles são do mundo, por isto fala como quem é do mundo e o mundo os ouve. Nós somos de Deus. Quem conhece a Deus nos ouve. Quem não é de Deus não nos ouve. É assim que conhecemos o espírito da verdade e o espírito do erro. Amém? Meus amados irmãos, esta epístola, esta carta aqui do apóstolo João, foi escrito logo no primeiro século da igreja primitiva, provavelmente por volta de 80 a 90 depois de Cristo. E neste período, segundo a história conta, que a igreja estava passando por pressões internas em um cenário de bastante dificuldade, porque a doutrina do gnosticismo estava invadindo a igreja de Cristo. E este grupo gnosticismo era um grupo herético que pregava se opondo à doutrina da encarnação do Senhor Jesus. Por isto, o apóstolo João, ele se levanta como verdadeiro apologeta para combater o engano, para
desfazer este engano que estava permeando a igreja de Cristo. A igreja do Senhor era composta de gentis e também de judeus convertidos ao Senhor Jesus. E o apóstolo João, ele sente esta necessidade de se levantar para combater o engano que estava permeando a igreja do Senhor. E o apóstolo João, logo aqui no prólogo, ele vai se levantar como um apologeta para combater o engano. E ele diz: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. O verbo aqui está se referindo a Jesus. O João está dizendo: nossos olhos viram, nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Então ele continua dizendo: pois a vida foi manifestada a nós, a vimos e damos testemunhos dela, e vos anunciamos a vida eterna que estava com o Pai e a nós foi manifesta. Então, João faz aqui da sua epístola a sua primeira posição de apologeta, combatendo o gnosticismo que estava influenciando a igreja de Cristo. Esses falsos mestres estavam infiltrados dentro da igreja com este propósito de enganar a igreja de Jesus e, em fazendo assim, desviar o povo do verdadeiro evangelho. E João, ele, aqui no capítulo de número 2, ele diz: eu vos escrevi não porque não conheceis a verdade, mas porque a conheceis e porque nenhuma mentira procede da verdade. Quem é mentiroso senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Esse mesmo é anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo que nega o Filho também não tem o Pai. Aquele que confessar o Filho também tem o Pai. Portanto, permaneça em vós o que desde o princípio ouviste. Se em vós permanecer o que ouviste desde o princípio, também permanecereis no Filho e no Pai. Então, João diz: permaneça no que vocês ouviram, ou seja, na sã doutrina, na doutrina da encarnação do Senhor Jesus. Porque haja visto que quando João ele percebe esta infiltração dos falsos profetas, dos falsos líderes que estava dentro da igreja tentando afastar a igreja do verdadeiro evangelho, puro, sem mistura, sem corruptibilidade, sem ser um evangelho híbrido, João, ele se levanta neste cenário e começa a fazer a sua defesa. E a Bíblia diz que o apóstolo João, ele se levanta em defesa da igreja e da verdadeira doutrina que é a encarnação de Cristo, porque os gnósticos, eles tentavam influenciar a igreja com um pensamento que a igreja não precisava crer em Jesus para ser salvo, que o povo, os seres humanos, é salvo através do conhecimento. E isto nós sabemos que só ter conhecimento não salva ninguém. O conhecimento incha, mas o amor edifica. Então, o que nos salva é a fé em Cristo Jesus. Crer que o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, João, neste cenário em que os falsos profetas, os falsos líderes se levantam para induzir a igreja a se afastar do verdadeiro evangelho com falsos ensinamentos, João se levanta como um apologeta, o apóstolo do amor. Ele se sente na necessidade de exortar a igreja de Cristo sobre o engano do gnosticismo que permeava a igreja de Cristo, afirmando que a salvação não era por meio de Cristo Jesus, mas sim por meio do conhecimento. E não obstante a isto, João, ele se levanta como um verdadeiro apologeta e defende a encarnação de Cristo e a sua divindade como Deus e a importância de tomarmos cuidados com os falsos profetas, que vêm a nós como ovelhas, mas que por dentro são lobos vorazes. E o apóstolo João, o apóstolo amado,
ele começa a combater e ele diz: não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. E aqui vemos claramente que desde a época da igreja primitiva já havia muitos falsos profetas, os quais queria perverter a igreja, perverter o coração da igreja com falsas promessas, falsas profecias, falsas doutrinas, que tentava ludibriar o coração da igreja do Senhor. Então, João, em detrimento disto, ele se levanta como um apologeta, combatendo estes falsos profetas e exortando a igreja que eles precisariam se firmar, permanecer naquilo que eles haviam ouvido desde o princípio, que é o verdadeiro evangelho, puro, sem mistura, sem hibridez, sem corrupção. E João diz: muitos falsos profetas têm saído pelo mundo, e estes mesmo não declaram a encarnação de Cristo, não professa a encarnação de Cristo. E João, ele aqui na sua epístola, nesse texto áureo, ele começa a combater este engano. Se não vejamos, João diz: amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se o espírito vem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Assim conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessar que Jesus Cristo vem em corpo é de Deus. E todo espírito que não confessar Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Então, João, ele apresenta aqui dois pilares doutrinários para a igreja primitiva, que serve de fundamento para nós, igreja de Cristo do presente século. E o primeiro pilar que ele apresenta aqui é: o Espírito que vem de Deus professa a encarnação de Cristo. Professa que Jesus de fato se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade. Então, este confessar Jesus, isto aqui engloba e requer que de nós que haja um posicionamento em não somente professar de lábios, mas ser transformado a nossa vida por este Cristo que morreu sim, mas que ressuscitou e que agora está vivo para todo sempre, e que a ele foi dado um nome que está acima de todo nome, e que ao nome de Jesus todo joelho se dobrará e toda língua confessará diante de Deus que Jesus Cristo é o Senhor. Então requererá de nós que nós professamos a encarnação de Cristo, mas que nós também sejamos transformados por este Cristo, que morreu, mas que ressuscitou. Amém? Então, quando nós equiparamos no presente século que nós estamos vivendo, há muitas instituições que pregam um evangelho híbrido, que pregam um evangelho que o homem está no centro e a pessoa de Cristo é excluída. O homem é centralizado, então se torna um evangelho antropocêntrico, um evangelho egocêntrico, onde tudo gira em torno dos seres humanos. Porém, o verdadeiro evangelho de Cristo é um evangelho da renúncia, um evangelho que nós precisamos a cada dia tomar a nossa cruz e seguir ao Senhor Jesus. Então, os falsos mestres, os falsos profetas, eles se opõem a este verdadeiro evangelho, modificando o evangelho de Cristo para, em fazendo assim, eles possam introduzir as suas heresias, até mesmo negando o Senhor Jesus, negando a encarnação de Cristo, como no caso dos gnosticismo, estes falsos líderes que estavam influenciando a igreja de Cristo a se desviar do verdadeiro evangelho. Então, nós precisamos tomar cuidado. Então, com os falsos profetas, com os falsos líderes, os falsos mestres que vêm a nós disfarçados de pele de ovelha, mas que por dentro são lobos devoradores. Então, o primeiro pilar que João ele firma aqui doutrinário é: assim conheceis o Espírito de Deus, todo espírito que confessar que Jesus Cristo veio em corpo é de Deus.
Então, o Espírito que confessa a encarnação de Cristo, o sangue de Cristo, este Espírito, João está dizendo, é de Deus. Este Espírito é o Espírito Santo. Então, nós precisamos e devemos atentarmos para este axioma, sem deixar o emocionalismo, o sentimentalismo entrar na veia do nosso coração, nos cegando com sentimentalismo, com aquilo que é estereótipo e não com aquilo que é interno, que manifesta a glória de Deus, porque o ministro do Senhor, além de ser alguém que sabe comunicar a palavra de Deus, que tem uma boa retórica, uma boa oratória, ele precisa ter um bom testemunho, ele precisa ter uma vida regada e firmada pela palavra de Deus. Amém? Então, o primeiro pilar doutrinário que João ele apresenta aqui para combater os falsos mestres da sua época, o espírito de engano, é que o Espírito que é de Deus confessa a encarnação do Senhor Jesus Cristo. E o segundo pilar que ele firma aqui doutrinário, combatendo o espírito de engano, é que todo espírito que não confessar Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Então, nós vemos aqui o segundo pilar doutrinário, João combatendo o falso evangelho, falsos profetas, os falsos mestres que estava infiltrado na igreja para conduzir a igreja do Senhor a um caminho de morte. E João diz, esses falsos mestres, esses falsos profetas, eles não professam Jesus. E aqui claramente o texto nos revela que estes falsos profetas, eles estão debaixo da influência do espírito do anticristo, que se opõe e que se levanta ao verdadeiro evangelho, tentando impedir que ele seja pregado, e com isto ele luta para perverter o evangelho da cruz, o evangelho de Cristo, o evangelho da renúncia. E João diz, todo espírito que não confessar Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir e agora já está no mundo. Então, nós podemos conhecer o espírito do erro, é que o espírito do erro, ele não confessa a encarnação de Cristo. Ele não confessa que Jesus veio em corpo, que Jesus se encarnou, que Jesus derrotou as trevas na cruz do Calvário. Eles negam esta verdade. E quando nós olhamos aqui por questão de ético, eu não vou citar algumas particularidades de denominações ou instituições religiosas por questão de ética, mas existem nos nossos dias muitas seitas e heresias que até fala do nome de Jesus, prega a Bíblia, mas que diz que Jesus é um anjo, que Jesus é o anjo Gabriel, que Jesus é somente um homem e que Jesus não é Deus. Ou tem outros que já diz que Jesus é um Deus meia boca. Porém, a palavra de Deus diz que Jesus ele é tanto a origem de todas as coisas, tanto o Criador e tanto o sustentador, ou seja, o mantenedor. E quando nós observamos logo no prólogo do Evangelho de João, capítulo 1, nós vemos ali, está escrito, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. A vida estava nele e era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas e as trevas não prevaleceram contra ela. Então, nós vemos claramente o texto citado aqui, que quando diz no princípio era o verbo, está falando da divindade de Cristo. Eu já preguei aqui no canal sobre isto. Está falando da divindade do Senhor. Quando nós chegamos no versículo de número 14, ou é versículo 12, salvo engano, o texto vai dizer que o verbo se fez carne e habitou entre nós, pleno de graça e de verdade, e vimos sua glória como a glória do unigênito do Pai. Então, meus amados irmãos, o verdadeiro profeta, o verdadeiro líder, ele tem esta característica.
ele tem o Espírito Santo e por ele ter o Espírito Santo, a sua mensagem é teocêntrica, a sua mensagem é cristocêntrica. E não somente uma mensagem teórica, mas uma mensagem prática, que você olha para a vida do mestre, do líder, você vê a consonância entre aquilo que ele fala com aquilo que ele está vivendo. Então, o verdadeiro profeta, o verdadeiro líder, ele tem esta característica, que ele professa a encarnação de Cristo, não somente em palavra, mas também mediante a sua vida de praticidade. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados irmãos, voltando aqui ao esboço e ao rudimento que João está apresentando, João ele se levanta como um verdadeiro apologeta, defendendo a encarnação de Cristo e a sua divindade como Deus e a importância de tomarmos cuidados com os falsos profetas. Porque João diz, amados, não acrediteis em qualquer espírito, mas avaliai se o espírito vem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo e aqui vemos claramente que desde a época da igreja primitiva, como eu disse, já havia o engano permeando a igreja, para tentar tirar a centralidade de Cristo como único meio de salvação, negando a encarnação de Cristo, e nós precisamos tomar cuidado, porque assim como no princípio da igreja primitiva, houve esta tentativa ofensiva de Satanás de trazer engano no coração da igreja, no século presente, ou no presente século que nós estamos vivendo, o diabo não mudou a sua tática, ele continua por meio dos seus ministros, dos falsos profetas, dos falsos mestres, tentando trazer engano ao coração da igreja de Cristo, e em fazendo assim, eles têm o objetivo de afastar o nosso coração do verdadeiro evangelho, da verdadeira verdade que é Yeshua HaMashiach, o Senhor da glória, o Deus todo-poderoso, aquele que é e que era e que há de vir em glória. Aleluia! Glória a Deus! Oh, aleluia! Oh, glória a Jesus! Tu és maravilhoso! Louvado seja o teu santo nome! Jesus, ele é lindo, ele é poderoso, ele é majestoso. Então, meus amados irmãos, o inimigo, ele não mudou a sua tática. Ele tem os seus ministros no presente século. E João, entendendo isto, pela sua epístola, ele já nos exortou. E nós precisamos ter cuidado, porque quando olhamos, nos reportamos para o contexto histórico da igreja primitiva, haja visto que havia estes grupos, os gnósticos, que tinha opiniões variadas sobre a encarnação de Cristo. Alguns, como docetista, acreditavam que Jesus apenas aparentava ter um corpo físico, e outros, como alguns mateístas, consideravam Jesus um falso Messias. Veja o engano na mente desses homens. Eles, um grupo dizia que Jesus aparentava ter um corpo docético, mas não era real, você era um fantasma, vamos dizer assim, e outros já diziam que Jesus era um falso Messias. Por isso João se levanta como um apologeta, combatendo o engano de Satanás. E estes dois grupos estavam dentro da igreja infiltrada, falando o nome de Jesus, porém não acreditava na encarnação de Jesus e pregava contra a encarnação de Cristo. Por isso João se levanta para combater o engano. E João diz, todo espírito que não confessar Jesus não é de Deus, mas é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que havia de vir, e agora já está no mundo. Então, estes falsos profetas que vêm a nós disfarçados de pele de ovelha, e por mais que eles estejam disfarçados de pele de ovelha, pareça crente, fale como crente, pelo discernimento de espírito, nós podemos discernir. Nós podemos saber se é ou se não é da parte de Deus. Se fala ou não fala pelo Espírito de Deus. Porque a palavra do Senhor traz em 1 Coríntios, no capítulo 12, na ordem dos dons ministeriais, dos dons do Espírito distribuído ao corpo, à igreja de Cristo, nós vemos ali na cadeia destes dons, nós vemos claramente o dom de discernimento de espírito.
Então nós precisamos buscar no presente século a Deus, de Deus este dom, para que nós não sejamos enredados, ludibriados, enganados por falsos profetas que vêm a nós disfarçados de peles de ovelhas, mas que por dentro são lobos devoradores, que têm o objetivo de nos afastarmos do verdadeiro evangelho, que é o verdadeiro evangelho da renúncia. Então, para discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, nós precisamos estar nos movendo nos dom espiritual, principalmente o dom de discernimento de espírito, para que nós não atribuamos a Deus atuações e manifestações demoníacas e também não atribuamos ao diabo a manifestação do Espírito Santo de Deus. Então, o dom de discernimento de espírito vai nos dar capacidade espiritual de saber distinguir, discernir o que é de Deus e o que não é de Deus, para que nós não venhamos blasfemar contra Deus. Porque quando alguém olha uma manifestação de demônios e atribui ao Espírito Santo de Deus, esta pessoa está blasfemando. E da mesma forma, quando eu e você olhamos para a manifestação do Espírito Santo de Deus e atribuímos a demônios, também da mesma forma nós estamos pecando contra o Espírito Santo, blasfemando contra o Espírito Santo. E aqui dentro disso que eu estou falando, eu me reporto a um acontecimento, a narrativa que está composta no Evangelho de São Mateus, em que Jesus estava curando um endemoniado que era surdo e mudo, e quando os fariseus, os religiosos da época de Cristo, viram aquele sobrenatural, o Jesus operando no dom do Espírito, no poder do Espírito de Deus, ele olha para toda aquela manifestação e diz que Jesus estava fazendo tudo aquilo mediante ao poder de Belzebu, o maioral dos demônios. E Jesus, discernindo o seu coração, olhou para ele e disse: se um reino estiver dividido contra si mesmo, não subsistirá. Se uma cidade, ao caso, estiver dividida, não vai permanecer de pé. E Jesus disse: se Satanás expulsa Satanás, está dividido. Ou seja, Satanás não expulsa Satanás. E Jesus diz: todo pecado, no final desta narrativa, Jesus diz: todo pecado aos homens será lhe perdoado, porém o pecado contra o Espírito Santo não lhe será perdoado, que é a blasfema. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isto, para que nós não atribuamos ao Senhor Deus manifestações demoníacas e também, da mesma forma, não atribuamos ao diabo aquilo que o Senhor Deus está fazendo. Porque, embora nós estemos vivendo um tempo de engano, onde nós precisamos voltar para a palavra de Deus, nos debruçarmos sobre a palavra de Deus, para conhecer os axiomas da palavra de Deus, para que nós não sejamos enredados e ludibriados por engano, nós precisamos também entender e levar em consideração que, assim como há falso, há os verdadeiros. E no presente século há muitos servos, muitos santos homens de Deus que pregam o verdadeiro evangelho e que se move no dom de revelação, no dom de profecia, e que também são e tem os que são separados para o ministério profético, que é uma grande diferença entre você se mover no dom de profecia e você exercer o dom ministerial, que é o dom profético, porque 1 Coríntios 12 apresenta ali os dons do Espírito que é distribuído à igreja. E na carta de Efésios, capítulo de número 4, versículo 11, o apóstolo São Paulo, ele apresenta ali os dons ministeriais que são, ele apresenta a partir do versículo 11, 4:11, ele vai dizer que Deus deu à igreja apóstolo, profeta, pastores, evangelistas e mestre. Então, existe neste presente século os verdadeiros servos, verdadeiros homens de Deus. Não vou citar alguns nomes aqui para não ficar prolongado o vídeo, mas existe, nós precisamos dar credibilidade a eles, porque eles são verdadeiros homens de Deus, que são tementes a Deus, que têm um temor do Senhor no coração, que antes de falar ou profetizar, eles primeiro escutam a voz de Deus, antes de sair por aí falando tudo e terminar não falando nada. Então, nós precisamos, no presente século, de discernimento de espírito para que nós não sejamos enredados por espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Então, meus amados irmãos, como eu disse,
neste vídeo, discernindo a voz profética. Nós podemos discernir esta voz profética mediante a comunhão com o Espírito Santo, com o Senhor Jesus, com o Pai, teologicamente, com o Pai, Filho e Espírito Santo, que é a doutrina da Trindade, que é um Deus uno, mas triuno, que embora seja um, mas que se distribui em três, na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, que nós estamos vivendo a dispensação do Espírito Santo. Então, em comunhão com o Pai, Filho e Espírito Santo, e através do dom de discernimento de Espírito que o Senhor nos capacita, se nós buscarmos e pedirmos, porque já foi liberado para a igreja, nós podemos discernir a voz profética, nós podemos discernir aquilo que é e o que não é. E partindo desse pressuposto, eu quero me reportar ao livro de Atos dos Apóstolos, que traz aqui uma narrativa que quando nós observamos, o apóstolo Paulo passou por uma experiência dessa, em que quando ele chega na cidade de Filipos, e ele ali está evangelizando a palavra de Deus, Paulo ele passa por uma situação parecida com isso que eu estou trazendo aqui, que é discernindo a voz profética. Paulo ele passa por uma situação e Paulo, através do dom de discernimento de espírito, ele discerniu que aquele espírito que falava não era o Espírito Santo. Porque embora o Espírito estivesse falando uma coisa que era verdade, que o Espírito dizia: eis aí o servo do Deus Altíssimo que anuncia o caminho da salvação, isto era verdade. Paulo era servo de Deus e estava em Filipos anunciando o caminho da salvação. Porém, o que é que está de errado aqui? A fonte da inspiração. A fonte era suja. O Espírito que estava falando não era o Espírito Santo, não era o Espírito de Deus. E por que ele estava falando isso? Porque o propósito e a motivação do Espírito era atrair para si o holoforte, para que as pessoas tirassem o olhar de Paulo, da mensagem de Paulo, para se voltar para o espírito de engano. E Paulo, já aborrecido com isto, expulsou este demônio. Se não, vejamos, aconteceu que quando íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma jovem que tinha um espírito adivinhador e que, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo Paulo e a nós, ela gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo, ele vos anuncia o caminho da salvação. Então, nós podemos ver claramente, Paulo e os que estavam ali com ele, era de fato servo de Deus e estava ali pregando o evangelho. Como eu disse, o problema não estava naquilo que o demônio estava falando, o problema estava na fonte. Porque o diabo, tem muitos que dizem que a palavra de Deus na boca do diabo ainda é palavra de Deus. Meu querido e minha querida, não é não. Porque o diabo é um péssimo exegeta. Quando ele usa a palavra de Deus, ele distorce a palavra de Deus. Ele pega a palavra de Deus e aplica de forma errada para tentar perverter a verdadeira mensagem e, fazendo assim, prejudicar os propósitos do reino de Deus. Quando nós observamos a tentação de Cristo, o diabo usou a Bíblia. Está escrito: aos teus anjos dará ordem. Primeiro ele omitiu uma parte. Ele não disse, está escrito: aos teus anjos dará ordem ao teu respeito para que te sustente em todos os teus caminhos. Pelo contrário, ele diz: está escrito: aos teus anjos dará ordem a teu respeito. Mas ele omite porque ele é mentiroso e pai da mentira. João 8:44, Jesus falando para os judeus que queriam matar ele, Jesus diz: vosso pai é o diabo e querer satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, pois quando ele mente, fala do que lhe é próprio, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, nós precisamos ter cuidado. O diabo, palavra de Deus na boca do diabo não é palavra de Deus, porque ele distorce a palavra de Deus. E nós precisamos tomar cuidado, porque este espírito de adivinhação, que estava adivinhando e dava lucro aos senhores desta mulher, desta jovem, este demônio queria atrair para si a atenção. Porque o espírito enganador, ele faz assim. Ele, ainda que esteja falando algo que aparentemente é verdade, ele tem o objetivo de atrair para si a atenção, para que ele venha a ser o centro da atenção.
E nós precisamos ter cuidado. No caso do apóstolo Paulo, o que este Espírito estava falando? Que Paulo era servo do Altíssimo e que ele estava ali anunciando o caminho da salvação. Isto era verdade, porém, a fonte da inspiração, o Espírito que falava ali, não era o Espírito de Deus. Pelo contrário, era o espírito do erro, o espírito de engano. E Paulo, pelo dom de discernimento de espírito, ele discerniu a voz profética que estava profetizando ali, que estava adivinhando ali. E aí o que é que Paulo faz? Paulo expulsa o demônio. Se não vejamos, ele fez isto por muitos dias, mas Paulo, já aborrecido com isto, voltou-se e disse ao Espírito: eu te ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela, e na mesma hora ele saiu. Então aqui Paulo se levantou indignado com o engano e repreendeu o inferno mal, e ali o engano caiu por terra, porque quando a verdade ela é manifesta, as trevas precisam retroceder, precisa bater em retirada. Então, como o apóstolo Paulo, no presente século, nós precisamos buscar o dom de discernimento de espírito para discernir o que é de Deus e o que não é, para que você e eu não venhamos ser enredados com mentiras do diabo, com falsas promessas, com um falso evangelho que nos afasta de Deus, porque é o evangelho da cruz, é o evangelho que quem quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Então este é o evangelho da verdade. E o evangelho da verdade engloba e requer que nós pregamos a centralidade de Cristo, seja um evangelho cristocêntrico, a mensagem cristocêntrica. E o espírito de engano, a voz falsa da profecia, ela não revela estes axiomas. Pelo contrário, o evangelho falso e a falsa profecia é egocêntrico, antropocêntrico, que coloca sempre o homem no centro. Mas a verdadeira voz profética é aquela que centraliza a pessoa de Cristo, a encarnação de Cristo e a renúncia. Porque o evangelho de Cristo não é o evangelho da vida fácil. O evangelho de Cristo é o evangelho da renúncia. Tem abundância? Tem. Mas também tem renúncia. Quem quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Este é o evangelho de Cristo. Então, no presente século, o que nós precisamos é de discernimento de espírito para discernir a voz profética. Amém? Agora eu quero orar por você e com você. Você que está aqui nesse vídeo, que ainda não tem uma aliança com Jesus. Eu quero orar por você, e você entendeu esta mensagem e a necessidade de ter uma aliança com Cristo, de ser um crente salvo. Eu quero orar por você, porque a palavra de Deus diz em Romanos, capítulo de número 10, a partir do versículo 9 em diante, a palavra de Deus diz que se com a tua boca confessar Jesus como Senhor e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, tu serás salvo. Então, se você entendeu a mensagem, você creu no Senhor Jesus, a partir desta mensagem, através desta mensagem cristocêntrica, teocêntrica, eu quero orar por você. Então ore comigo desta maneira: Senhor, meu Deus e meu Pai, neste momento, ó Deus, eu reconheço que eu sou um pecador, eu entendi a tua mensagem da renúncia, ó Pai, eu entendi a mensagem discernindo a voz profética, e neste momento eu confesso os meus pecados. Ó Senhor, perdoa meus pecados, escreve meu nome no livro da vida, porque eu reconheço que sou um pecador, eu reconheço que sem Jesus eu não posso ter um relacionamento contigo, eu não posso ser salvo, mas neste momento, Senhor, eu te confesso, Jesus, como Senhor e o único Senhor da minha vida. Escreve meu nome no livro da vida, perdoa os meus pecados para o louvor da tua glória. Amém. Glória a Deus, louvado seja o teu nome, Jesus. Neste momento eu também quero orar por você que já é crente, que está cansado, que está se sentindo abatido e que tem pensado até mesmo em desistir. Então eu vou orar por você e o Senhor vai refrigerar sua alma, o Senhor vai te fortalecer, porque o nosso Deus, o nosso Abba Pai, é um Deus que se compadece das nossas fraquezas. Isaías está escrito, Isaías 40, está escrito que ele faz forte ao cansado e fortalece o que não tem vigor. Então ore comigo também neste momento. Amém? Pai, louvado seja o nome de Jesus.
Jeová, eu te peço neste momento, Jeová Rafa, o Deus que sara, o Deus que cura. Ó Pai, estende as tuas mãos sobre a vida do meu irmão e minha irmã. Ó Pai, tira agora todo o cansaço, todo abatimento, ó Pai, na sua alma, ó Pai, físico, emocional, espiritual. Remove agora, dá um novo ânimo em nome de Jesus. Refrigera a sua alma. Ó Deus, impulsiona ela, Pai, para viver a cada dia na plenitude do teu Espírito, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, dá a ela, Pai, o dom de discernimento de Espírito, para que a cada dia ela venha discernir a voz profética, para o louvor da tua glória em Cristo Jesus. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus Cristo, o Senhor da glória. Amém. Glória a Deus. Meu amado e minha amada, se você foi edificado por esta palavra, dê um like, mas também compartilhe para outros. Se inscreva aqui no canal, ative o sininho das notificações e a opção todas, para que sempre quando eu colocar um vídeo aqui, você possa ser notificado pelo YouTube e você venha e seja o primeiro a ser abençoado pela mensagem da palavra de Deus, e que você possa receber esta palavra, esta mensagem tão crucial e tão relevante, que é discernindo a voz profética. Um grande abraço e até o próximo vídeo.